Para nós da MST, a saúde hoje é de suma importância a gente discutir com o político um cuidado com o outro, as práticas integrativas, trabalho junto com o nosso povo, a importância do resgate das nossas práticas. Então, as nossas benzedeiras são trazidas para o nosso espaço da saúde, aurícula, ventosa, escaldapé, tantas outras práticas que são aqui conduzidas pelas nossas mulheres, nossas cuidadoras, as nossas bruxas nesse espaço da saúde, e a gente traz como importância desse cuidado para nosso povo. O objetivo desse espaço é fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade. As pessoas vêm para cá muitas vezes para relaxar, para descansar, porque a gente procura não só cuidar do físico, mas como o mental também das pessoas, né? Às vezes elas não estão com a doença, elas só precisam conversar, desabafar, e isso elas não têm muitas vezes, né? Procurar no estado da saúde, né? É que eu precisava de relaxar, que a gente tem uma viagem longa, né? Aí aqui é um bom atendimento, fiz escaldapé, foi feita a massagem. Então a gente está procurando, né? A saúde melhor. E aqui a gente encontra. Aqui a gente tem remédios naturais que são fabricados pelos assentados e acampados. A gente tem medicamentos aqui de todos os estados. Cada estado tem o seu setor, tem a sua cultura, os seus conhecimentos. E quando acontecem esses encontros assim, a gente procura trazer o conhecimento de todos os estados, que é uma troca de experiência e conhecimentos aqui. Então aqui a gente tem xarope, ele é de mel, alho, cebola. Muitas pessoas têm aquela gripe, aquela tosse seca, isso aqui para tratamento é muito bom. Aqui tem xarope para gripe, tem para anemia, tem balinha de gengibre para garganta. Há uma necessidade extrema de resgate, né? Porque na verdade as bruxas, que são consideradas bruxas pelo sistema opressor capitalista, elas não são mais nada além de ser uma benzedeira transmissora de energias positivas e saudáveis. Com os saberes divinos e da mãe natureza, elas curam sem ganhar dinheiro e também sem explorar a natureza. E isso é de extrema necessidade de fazer o resgate e formar mais gente e passar esse conhecimento. Mas outros movimentos estão fazendo esse resgate e precisa de encarar, de ser corajosa para enfrentar esse sistema que só oprime, mata e exclui. Esse espaço aqui faz com que a gente cresça politicamente e a gente discuta a nossa formação enquanto mulher, o nosso papel de estar se formando, estar se forjando. Nesse contexto que a gente vive hoje, nós estamos adoecendo com esse contexto, esse desmonte que está se fazendo dentro dessa política. Então, cada vez mais as mulheres estão adoecendo mentalmente. Então, hoje a gente discutir saúde junto às nossas mulheres, isso nos fortalece e faz com que a gente enxergue a importância de nós estarmos na luta, buscando nossos direitos, buscando melhorias de qualidade, não só de vida, mas também de saúde. A primeira receita que eu acredito, o primeiro remédio é comer comida sem veneno, é se alimentar dentro da agroecologia, não tem outro jeito. É comer com qualidade e variedade. Não precisa de remédio alopático e muito menos de veneno.
Boa tarde, gente. Quase boa noite. Desculpa o contratempo, desculpe-nos aí o atraso, mas a gente vai chegando, caminhando para o nosso final, com a conferência do mestre Antônio Bispo dos Santos, conferência de encerramento. O mestre Antônio Bispo dos Santos vem trazer para a gente algumas provocações, e como a gente teve na primeira plenária de abertura, na primeira mesa de abertura, alguns apontamentos trazidos pelo professor José Jorge, o bispo traz algumas provocações para a gente pensar essa encruzilhada civilizatória onde nós nos encontramos e para sulear a nossa caminhada nessa trajetória aí de compartilhamento com os mestres da cultura tradicional. O mestre Antônio Bispo dos Santos, ele é escritor, mestre quilombola, lavrador, formado por mestres e mestras do ofício, morador do quilombo Saco do Curtume, no Piauí. Passo agora a palavra para minha amiga Ana Paula Silva. Olá, boa tarde a todas, todos e todas. Como o André já falou, né, nós caminhamos para a nossa parte final do nosso evento. Agradecemos a participação de todos. Aqui, para encerrar, nós trazemos a fala do Nego Bispo, né, com a conferência intitulada Colonização e a Resistência dos Saberes Tradicionais. Eu só gostaria de ler um pouquinho aqui, que ele falou, o Nego Bispo, em outro evento, falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer aqui para vocês antes de dar a palavra para ele, né? Provocador, ele disse sobre si mesmo, né? Falo tagarelando, escrevo mal ortografado, canto desafinando, danço descompassado, só sei pintar borrando, meus desenhos são enviesados. Esse é o meu jeito. Não me mandem fazer direito, eu não sou colonizado. Então, com vocês, ele, Nego Bispo. Obrigada, seja bem-vindo. Viva, viva, porque todas as vidas importam. Então, eu gosto sempre de iniciar nossas conversas dizendo que eu nasci em 1959, nasci e fui criado no Vale do Rio Berlengas, numa comunidade chamada Piquezeiro, numa região onde hoje é o município de Francinópolis, no Piauí. Onde eu nasci e fui criado é uma encruzilhada de biomas, de ecossistemas, como se quiser dizer. É onde a Caatinga e os cerrados se encontram com os cocais e com a pré-Amazônia, e também tem alguns sinais, algumas presenças do que chamam de Mata Atlântica. Por que dizer isso? É porque dizer que no reino animal, todas as vidas, elas nascem e se criam e prosseguem vivendo. Não existe, nas outras vivências do reino animal, uma obrigatoriedade de um grupo de animais serem os pensadores pelos outros animais, serem os gestores de outros animais. Os animais fazem a autogestão da sua vida, exceto os seres humanos. Os seres humanos, apesar de se considerarem o topo da cadeia alimentar, apesar de se considerarem o topo da inteligência, apesar de se considerarem tão importantes que se sentem acima da natureza e não natureza, são os únicos viventes, ou as únicas vivências, ou as únicas vidas, ou umas das poucas vidas, que precisam de um hospital, precisam de médicos, precisam de remédios sintéticos, porque não dão conta de cuidar da vida como um todo. Os seres humanos, eles pensam do integrado para o segmentado. Aliás, não todos os seres humanos, mas uma parte desses seres humanos. Porque também eu compreendo como seres humanos aqueles que se sentem a única ou a mais importante civilização
que são os euros cristãos. Porque é exatamente a partir da Bíblia que os humanos escrituram as suas vidas e as suas vivências, e aí passam a compreender que as vivências escrituradas ou escrituralizadas são mais importantes do que as oralizadas. É dizer que são exatamente isso, a dificuldade para se alimentar no reino animal. Bom, por que falar dessa encruzilhada? É porque, quando eu digo que nascer num bioma, que é o encruzilhado, onde é uma confluência de biomas, é dizer que a nossa vida foi a mais diversal possível, a nossa criação foi a mais diversal possível. E daí, é a partir dessa compreensão, desse relacionamento, que nós queremos trazer algumas provocações para o nosso diálogo. E que provocações são essas que nós queremos trazer? Primeiro, é observar que no reino animal e entre os mamíferos do reino animal, só os seres humanos tomam leite a vida inteira. E precisam tomar leite dos outros animais, porque as suas mães não ofertam leite a vida inteira. Então, só os seres humanos tomam leite dos outros animais em grande quantidade, porque não acreditam que o leite materno, o leite que as suas mães lhe oferecem, é suficiente para os nutrir dos nutrientes, dos componentes do leite durante toda a vida. Então, sempre é preciso disputar o leite com os outros animais. É preciso dizer que, olhando o ambiente, olhando as vidas, nós estamos cuidando das vidas. Eu vi aí no vídeo, uma das personagens do vídeo dizendo assim: nós não queremos cuidar só da vida, nós queremos cuidar da vida e também da saúde. Ora, como assim? Se nós estamos cuidando das vidas, nós já estamos cuidando da saúde. A saúde não é separada da vida, a vida não é separada da saúde. A doença não é separada da vida, a vida não é separada da doença. Se bem que mais uma observação. No reino animal, quem mais adoece são a espécie humana. Os demais animais não sofrem de nenhum tipo de pandemia, de nenhum tipo de doença crônica que eles não possam resolver a partir das suas relações com as demais vidas no ambiente, a não ser quando eles entram em contato com o ser humano, a tendência é eles adoecerem. Ou seja, o ser humano, ele não só adoece, eles são a doença. Os seres humanos são a doença do mundo. Tanto é que os demais seres vivem o seu ciclo de vida regular, desde que não entrem em contato com o que chama-se de humanidade. Uma outra coisa que é importante se observar é que, agora sim, em todos os reinos animais, em todas as vivências, existem aqueles que vivem mais e quem vive menos. E, por incrível que pareça, quem vive mais é quem melhor se relaciona, é quem mais se relaciona e é quem mais compartilha. As árvores. As árvores, entre as árvores, melhor dizendo, entre as árvores é que estão as vidas mais longas que nós conhecemos. E as árvores é quem se alimentam da forma mais universal possível, sem se movimentar tanto. As árvores estão num nível de sofisticação, sabe? Num nível de relacionamento ambiental tão avançado que elas nem precisam se locomover para se alimentarem bem e para viverem muito tempo. Então, eu estou dizendo isso para dizer que, nesse exato momento, que as teorias, que o pensamento eurocristão monoteísta, que os saberes escrituralizados estão caindo em desuso, estão se tornando desnecessários, é importante nós nos comunicarmos através da língua cósmica, ou da língua cosmológica, ou das linguagens cósmica e cosmológica, como se queira dizer, e através dessas comunicações aprendermos a ser cada vez mais extrativistas. Porque é no extrativismo que a nossa vida tem
vamos dizer assim, mais atendimento nas suas necessidades. Então, dizendo isso, eu quero me propor a dialogar com quem estiver também se propondo, com quem estiver também se dispondo. Alguém tem alguma pergunta para o Nego Bispo, aí aproveitando esse espaço que ele está aqui com a gente, já que ele está disposto a dialogar? Acho que seria uma oportunidade, André, oportunidade para a gente, né? Estamos lançando aqui a rede Raízes, ficamos esses 3 dias dialogando, né, com vários atores importantes, o próprio livro, o próprio Nego Bispo, né, já esteve aqui com a gente em outros momentos, para falar, para nos inspirar. Então, acho que nós podemos aproveitar o tempo que temos para poder conversar e dialogar mais com o Nego Bispo. Mestre Bispo, Vivas, eu gostei muito da fala que o senhor teve, onde você faz... as pessoas na academia usam muito o termo intercultural, mas eu vejo que a confluência, um termo que o senhor traz, ela se aproxima mais se aproxima ou até amplia mais esse conceito das relações entre povos. O que o senhor diria sobre a confluência? O que o senhor quer dizer quando fala que, para além da interculturalidade, a gente tem que confluir? Então, a confluência é como se fosse uma lei da natureza. Ela é um movimento da natureza, um movimento constante, permanente, que se responsabiliza pelo fortalecimento da vida na diversidade. A confluência, ela é a criação do diversal e não do universal. E ela pode ser vista em todos os momentos, em todos os movimentos das vidas, em todos os ditos reinos, no animal, no vegetal, no mineral, e entre ambos. E um dos lugares mais fantásticos de se ver isso é nas matas, em todas as matas, mas principalmente nas árvores frutíferas. Eu digo principalmente, porque nas outras também ela acontece na mesma proporção, mas as comunicações são diferenciadas. Mas uma das coisas mais fantásticas é que nós precisamos compreender uma diferença entre a confluência e o compartilhamento. São coisas muito importantes, mas são diversas. O que é o compartilhamento? É a contribuição de uma vida com a outra vida para que ambas as vidas se fortaleçam ao mesmo tempo, sem prejuízo para ninguém. E o que é a confluência? A confluência é o encontro dessas vidas fortalecidas para ampliar a trajetória dessas vidas e, nessa ampliação, fortalecer o ambiente para que outros compartilhamentos se tornem possíveis. Então, o compartilhamento, ele fortalece as vidas num plano mais, digamos que sedimentado, mais num plano mais individual, numa relação mais corpo a corpo, e a confluência, ela fortalece o ambiente como um todo para que tudo aconteça nessas vidas. E como as frutíferas atuam nesse momento? Muito mais no fortalecimento do ambiente. Então, elas compartilham e, ao mesmo tempo, confluenciam. Ou seja, a árvore oferta primeiro as flores. E aí, a partir das flores, as abelhas se apropriam, ou melhor, extraem para si uma parte, que é o néctar, com o qual elas fazem o mel, mas extraem para as próprias plantas uma outra parte, que é o pólen. Então, elas pegam o pólen de uma planta e colocam na outra planta.
Daí elas estão fazendo a confluência entre uma planta e outra, ou pelo menos entre uma flor e outra. Então, elas pegam o pólen de uma flor, colocam na outra flor, então estão confluenciando, porque estão fazendo com que essas flores se comuniquem e se fortaleçam. Essas flores vão ofertar o fruto, dependendo, né, do ambiente, do clima, vai ofertar polpa ou apenas semente, e a partir desse outro momento, essas sementes podem servir de alimento para alguns animais, que podem também quebrar a dormência dessa semente, propagar, enfim. E o que as plantas querem é que as sementes se propaguem, e outras plantas surjam e o ambiente como um todo se fortaleça. Isso é uma mistura de confluência e compartilhamento ao mesmo tempo, de generosidade, de compromisso, enfim. É uma coisa linda que todas as pessoas que se dizem humanas poderiam ter a oportunidade de ver. A outra coisa também que é importante observar nessas relações é que muitas vidas no reino animal se alimentam de folhas, muitas vidas se alimentam de frutos, de polpa de fruto, outras de semente, e algumas vidas no reino animal se alimentam de carne, se alimentam de corpos parecidos. Tem o tal dos carnívoros. Uma coisa que é boa a gente refletir nesse momento é que viventes ou que vivências têm um ciclo mais longo. Quem se alimenta de folha? Quem se alimenta de semente? Quem se alimenta de carne? Ou quem se alimenta de micro-organismo? Quem se alimenta, sabe, de átomos, talvez, de coisas que a gente não percebe, como as árvores. Do que as árvores se alimentam? De matérias decompostas? Quais são as energias? Já que a gente não vê elas se alimentando diretamente. Então, eu estou colocando isso para a gente compreender que dentro da vida como um todo, dentro, sabe, desse ambiente cósmico, cosmológico, nós temos os compartilhamentos e temos as confluências. E temos também as influências. E temos as transfluências e temos também os afastamentos. Então, é preciso a gente se posicionar no ambiente de acordo com as nossas necessidades e respeitando as necessidades das outras vidas e das outras vivências. Não é nada de errado, senão não aconteceria uma vida se alimentar de outra vida. Vidas não se alimentam de morte. Eu vejo aí um pessoal dizendo, olha, eu não como carne porque matar o animal é uma coisa muito violenta, eu só como folhas, eu só como se matar uma planta também não fosse violento, como se comendo folhas também não estivesse comendo vidas. Tá? Então, existe isso, mas em vez de você olhar isso como uma violência, é me olhar agora como um compartilhamento ou até como uma confluência do ponto de vista energético. Porque se tem gordura no corpo dos animais, do ser humano, tem gordura nos vegetais, tem gordura nos minerais, então tem gordura em todos eles. Então, uma confluência de gordura. Muitas vezes, quando uma pessoa se alimenta de uma vida, está confluenciando a gordura. Então, essa vida continua naquela outra. Que a gordura que veio da árvore continua no corpo do ser humano, a gordura que veio do porco continua. Então, em termos de gordura, do componente de gordura, não há uma morte. A gordura confluenciou e vai viver, e vai tocar para frente. O líquido, tem líquido nas carnes, tem líquido nas sementes, tem líquido nas polpas. Então, quando a gente absorve uma polpa, e tem líquido no nosso corpo, tem sangue na madeira, então há uma confluência do líquido. Então, a vida de forma líquida influencia quando a gente se alimenta de uma outra vida. A vida de forma gordurosa confluencia. Então, isso é de uma profundidade muito grande. Quem sabe disso? Todos os outros animais do reino animal, mais do que os seres humanos. Porque os outros animais, apenas no seu relacionamento com o cosmos, conseguem viver e, como eu disse, adoecer pouquíssimo. Quase sempre não adoece. Está aí. Os outros animais não estão morrendo de coronavírus. Só os seres humanos morrem de coronavírus. Então é isso, porque os seres humanos perderam a capacidade de se imunizar. Os seres humanos, principalmente os colonialistas. Eu estou sempre dizendo seres humanos, eu não estou dizendo quilombola, eu não estou dizendo indígena.
Porque eu já estou no estágio que eu estou fazendo essa eu sou quilombola, eu sou ser humano por conveniência. Quando convém eu dizer que sou ser humano, eu até digo, mas eu sou quilombola por consequência. Creio que os indígenas são por consequência, como os cachorros, as galinhas, os patos são por consequência. Os seres humanos é que ficam nessa história de se desconectar, de se desenvolver e serem outra coisa, desde que não seja natureza. É um pouco isso. Nós estamos recebendo aqui muitas perguntas, né, das pessoas que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Eu vou fazer uma pergunta, algumas 3 delas, as primeiras, e depois faremos o resto. A Kelly Russo, né, que é a nossa colega aqui da organização, está falando que é muito bom, na encruzilhada, na confluência de biomas e de pensamentos, de tradições orais, escritas e outras, que a vida é pensada na sua integridade e na forma e não de forma segmentada, né? Como o senhor coloca aí muito bem, né? Que a saúde não é separada da vida, a vida não é separada da saúde, né? Então ela pergunta como o senhor tem visto essa aproximação entre universidades e saberes populares. E também tem da Graziela Fonseca, como voltar a aprender a cuidar bem da vida como um todo de novo. O senhor quer que eu faça outras perguntas ou o senhor pode responder essas? Pode fazer mais umas 2 aí, porque aí eu falo rodando e eu falo muito. Tá bom. Bispo, o Daniel Oliveira. Bispo, muito obrigada pelas lindas palavras. Gostaria de perguntar sobre o que você acha do papel da presença nas formas de compartilhamento que você menciona. Presença nas formas, não sei. Maria Angelita da Silva, como articular informações e conhecimentos em rede para garantir a transmissão e ecologia desses saberes para resistir à indústria de alimentos e à indústria farmacêutica? Graciela, tá, pode ser, o senhor pode responder, que senão vai ficar muita pergunta, né? Então, é bom saber que a universidade é um dos instrumentos mais eficientes do modo de vida colonialista. Porque as universidades foram feitas para avançar, para educar para o trabalho. Mas também as universidades são pirateadoras de saberes. Elas pegam os saberes e transformam em mercadoria. Então, o que acontece? Quando, de repente, as universidades viram que as suas teorias estavam caindo, se desmascarando, se diluindo, na verdade, essa é a palavra mais adequada, as teorias começaram a se diluir, as universidades foram atrás de outras coisas. E uma das coisas que mais me surpreendeu, eu tenho uma grande amiga aqui na Universidade Federal do Piauí, que é assim, uma das monstras, tanto no conhecimento orgânico como no conhecimento sintético. Quando ela foi convidada para fazer um doutorado, não foi nem um doutorado, um mestrado, e conseguiu uma bolsa da Fundação Ford, e era para pesquisar o polvo expulso do Parque Nacional Serra da Capivara, aqui na Caatinga. Aí eu conversando com ela, falei, minha querida, como assim? Como é que a Fundação Ford vai te dar uma bolsa para tu pesquisar os deslocamentos forçados na Serra da Capivara? A Ford não quer saber disso, não. A Ford quer saber como pensam esse povo. A Ford quer ir atrás de um saber que está na oralidade e eles não têm acesso, porque eles não comunicam pela oralidade. Então, muito cuidado. A minha amiga se estressou, disse que é porque eu via maldade em tudo, foi assim. Daí ela fez o trabalho de campo e foi convidada para ir aos Estados Unidos. Quando ela voltou, nós sentamos para tomar uma cachaça e eu perguntei, e aí, como é que foi? Aí ela começou a chorar. E começou a chorar para dizer o seguinte, que ninguém quis saber do trabalho científico dela, só quiseram saber das informações sobre o pensamento do povo. Então, o que a Ford queria?
E não só a Fundação Ford. A partir do momento que todos e todas as financiadoras de pós-graduação começaram a determinar que os lugares de pesquisa fossem quilombo, aldeias, povos e comunidades tradicionais, esse é o momento que as universidades decidiram piratear. Então, a maioria dessas teses de doutorado que estão sendo feitas é pirateamento do saber orgânico. A grande questão é que o nosso povo é preparado para nunca dizer tudo. E algumas dizer com significado diferente. Mas se dependesse só da universidade, essa relação era só de expropriação, só de pirateamento. Acontece que nosso povo, além de serem um povo politeístas, eles aprenderam pelo milagre e pelo feitiço. Por que aprenderam pelo milagre? Porque o povo eurocristão monoteísta só tem um Deus, mas eles emprestaram esse Deus para nós. Nos ensinaram a nos relacionar com o milagre, e nós já sabíamos nos relacionar com as outras divindades responsáveis pelo que eles chamam de feitiço. E feitiço, de fato, é feito isso. O significado da palavra feitiço é feito isso. Só que, com o tempo, a gente foi comendo palavras e foi dizendo feitiço, feitiço, e aí virou feitiço. Então, o que nós fizemos? Nós enfeitiçamos os pesquisadores e as pesquisadoras, e também as e os milagreanos. E também contar com a preguiça deles. Tem muito pesquisador e pesquisadora que copia e cola, que plageia texto dos outros, que paga para fazer texto. Isso para nós é muito importante. A maioria dessas teses é tudo mentira. Mentira porque a universidade não sabe perguntar para a gente também. Ela pergunta tudo de forma segmentadazinha e a gente não responde assim. A gente conta a história. Eles fazem uma pergunta e a gente conta a história. Tipo assim, se você perguntar, Bispo, qual é a sua renda mensal? Eu não sei, de fato eu não sei qual é a minha renda mensal. Porque eu não me preocupo com o dinheiro, eu me preocupo com a comida. Eu quero saber que hoje eu almocei, vou jantar, que amanhã eu vou tomar café, almoçar e jantar. A minha vida cíclica, ela tem um período muito... Assim, a minha vida cíclica, o meu pensamento, é um período muito próximo. Então, eles vão perguntando, qual é a sua renda? Eu não sei. Não, mas assim, mas eu não sei. Eu posso botar um salário mínimo? Pode. Aí eles botam um salário mínimo, uma vez nem é. Às vezes é menos. Às vezes também é mais. Então, é isso. Dizer que a relação com as universidades, dependendo das universidades, é uma relação de extremo pirateamento, mas dependendo da nossa capacidade de não responder do jeito que é perguntado, a gente também faz um jogo de enfeitiçamento, e tudo que é bom também pode ser ruim, tudo que é ruim também pode ser bom. Mas é uma parada de muito risco. Só que, o que é que aconteceu? Enquanto isso, a política das cotas fez com que nosso povo também virasse pesquisador, com que nosso povo também virasse, sabe, acadêmicos e acadêmicas. E aí, circulou. Olha o círculo, nosso povo sai da comunidade, vai para a academia, volta para a comunidade. Então, o nosso povo leva saber e traz saber, e botou o saber para rodar. Então, na verdade, a parte importante para nós nesse momento são as pessoas cotistas, tanto na graduação como na pós-graduação. Isso é o que mais importa. Eu não tenho medo de dizer que o nosso livro, hoje, Colonização Quilombos, Modos e Significações, é um dos livros mais lidos nas pós-graduações, onde tem cotista em todas as universidades públicas e ou privadas no Brasil. Eu estou dizendo isso por conta das comunicações. As pessoas que me mandam tese para mim ler, dissertação, eu quase nem leio. As pessoas que me convidam para ser orientador ou co-orientador, eu uso pesquisador, enfim. Então, é dizer isso. Muito cuidado com as universidades, mas elas também precisam... Elas estão dependendo também de nós. Se não for dialogar conosco, vai dialogar com quem? Porque, assim, foi bom ver o vídeo do MST, mas a reforma agrária está fora de pauta, convenhamos. Assim, ver o MST falando de tradição, falando de cultura, assim, dá uma alegria e uma preocupação muito grande. Eu vi uma das personagens dizer assim, tem remédio de todos os estados. Olha, não tem remédio de todos os estados. O estado não existe, o estado é uma invenção abstrata. Seria mais interessante se ela dissesse assim, tem remédio de todos os povos, de todos os biomas. Aí tudo bem, mas remédio de todos os estados é o estado. De expressar do MST é complicada, porque o MST é um movimento recolonizador.
O MST é um movimento eurocristão, colonialista, nascido dentro da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. É um movimento mono. Dói dizer isso? Mas é isso. É um movimento mono. Tanto é que tentou ser hegemônico. Tentou ser o mais importante. O MST não considerou a questão dos quilombolas, dos indígenas, no tempo certo. O MST tirou quilombolas dos seus territórios para ir para acampamento, e nos acampamentos discutiu Karl Marx, discutiu Rosa de Luxemburgo, Trotsky, discutiu, mas não discutiu quilombo. Até porque não sabe. E não sabe, não teve a humildade de ouvir. Agora que está tendo, já foi, porque agora nós não aceitamos mais ninguém para estar colonizando nossas trajetórias. Na verdade, nós nunca aceitamos. Nós nunca aceitamos, mas até a gente fazia de conta. Agora a gente nem faz de conta. Então, é dizer um pouco isso. A outra questão é dizer que as encruzilhadas assustam o povo eurocristão monoteísta. Cada vez, antigamente, quando você falava de encruzilhada para esse povo arrepiava e tal, era um pânico. Eles nunca se tocaram de que Jesus em pé é uma cruz, mas se você botar Jesus deitado, com seus braços abertos, é uma encruzilhada. O crucifixo deitado é uma encruzilhada. Então, Jesus veio na oralidade, eles levaram Jesus para a escrituração. Então, a encruzilhada é isso. É um encontro entre os saberes orais, os saberes escriturados, os saberes imaginados, os saberes gesticulados e os saberes cosmológicos. Então, uma encruzilhada de saberes é isso. É você usar todos os sentidos para se comunicar. É você sentir, é você ouvir, é você cheirar, é você falar, é você usar todas as linguagens e todos os sentidos. Então, um conhecimento universal é um conhecimento que ele pode ser apresentado, exposto, ou operacionalidade, ou vivenciado por todos os sentidos, e não apenas por um, ou dois, ou três. E no mais, é dizer que, nesse exato momento, nós estamos vivendo, e aqui, e eu só aceitei esse convite de vocês, porque eu gostei muito da proposta, do propósito do Grupo Raiz. Eu gostei muito da discussão que está se fazendo, porque não se está inventando nada, mas se está tentando confluenciar o que já está inventado. Assim, a proposta, eu percebo esse grupo tentando confluenciar saberes, tentando ouvir e compartilhar. Então, eu topei vir para essa conversa porque eu acreditei que nessa conversa eu não vinha como uma pessoa que sabe para ensinar, mas uma pessoa que sabe para compartilhar, mas porque vocês também teriam que compartilhar, porque eu costumo dizer que as perguntas são quem ensina. Então, é dizer que, no que eu acredito, é que propósito, como o propósito desse grupo e de vários outros grupos, estão dizendo pura e simplesmente que, a partir de agora, são os saberes orgânicos que vão predominar. E aí, os saberes orgânicos são esses saberes que vocês estão, sabe, de forma maravilhosa, articulando e contribuindo para que seja confluenciado em benefício da vida, em prol da vida. É isso. Chegaram aqui mais perguntas, né? A Glaciela Pagliaro, né, que é a nossa coordenadora aqui do evento, eu acho que o senhor já conhece ela, está perguntando a seguinte questão: fazendo analogia com o nosso evento, podemos dizer que a encruzilhada de saberes enriquece a nossa vida? Edson Caetano. Por favor, fale um pouco sobre o antagonismo existente entre o conhecimento científico e os saberes ancestrais. Acho que o senhor já falou muito bem aqui quando fez uma crítica, né, à universidade como pirateadora de saberes. Bom, Maria Angelita da Silva, os xenobióticos, comida da mentira, que por estar numa embalagem e com comercial midiático convence a monocultura alimentar. Como enfrentar as mídias e resistir? Outra pergunta da Socorro Machado. Considerando suas experiências, como você tem trabalhado esse diálogo com os vários conhecimentos?
Raquel de las Casas, que também é nossa colega aqui na organização. Quais são os maiores desafios para que ocorra uma confluência entre os serviços prestados pelas equipes de saúde, os saberes e fazeres das comunidades tradicionais no campo dos cuidados com a saúde? Então, a primeira coisa é dizer que não é pretensão do povo quilombola, não é propósito nosso, nem deve ser, cuidar da vida de todo o mundo. O mundo, para nós, ele tem uma dimensão que é a dimensão alcançada pelos nossos sentidos. O mundo só existe até onde eu posso perceber. De onde eu não posso perceber em diante é de quem puder perceber. Então, por exemplo, o que o agronegócio produz não dá para ser chamado de comida. Olha, as palavras são, assim como a universidade, como a linguagem escriturada é um dos mais potentes instrumentos de colonialismo, a oralidade é um dos mais potentes instrumentos de contra-colonialismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras. O agronegócio não produz alimento, produz negócio. Então, quando você compra um produto vindo do agronegócio, você está comprando um negócio. Então, se você quiser comprar negócio, comer negócio, o dinheiro é seu, a vida é sua, a vontade é sua. Eu não vou ficar me batendo com as pessoas que querem comer negócio. Coma o seu negócio. Agora, eu vou, ao máximo possível, comer comida. E o que é comida? Comida é o que é produzido de forma orgânica. Olha só uma cena. Como é que, onde eu fui criado, se lida com a criação de alimento? Então, assim, eu chego na minha roça com a minha enxada, ou com um espeto, uma ponta de madeira, qualquer coisa assim. Eu abro o ventre da terra, eu penetro no ventre da terra, e ali eu coloco uma semente. Até eu já fiz uma poesia sobre isso. Então, essa relação aqui com a terra é uma relação erótica, é uma relação de transa. Olha só, eu abro o ventre da terra, coloco a semente. Dali nasce uma plantinha, nasce uma vida. Eu, a terra, o vento, a água, o sol, vamos cuidar dessa plantinha, a noite, a lua, as estrelas. Todo mundo vai cuidar dessa plantinha, as outras plantinhas, a abelha. E essa plantinha cresce, é uma vida, e aí ela cresceu com afeto, com carinho. Então, o que ela nos traz? Ela vai nos devolver, vai compartilhar conosco um alimento. Porque tudo foi feito com carinho, tudo foi. Mas preste bem atenção, é uma relação erótica, é uma transa. Há toda uma sexualidade. Como é que funciona o agronegócio? Primeiro, eles pegam um trator enorme, sobem nesse trator porque eles não querem tocar os pés na terra, porque a terra foi amaldiçoada lá no Jardim do Éden. Aí aquele trator baixa as suas lâminas violentas, rasga o ventre da terra, joga poeira para tudo quanto é canto, faz um barulho, um ronco enorme, deixa cair óleo, sabe, lamuça tudo aquilo de forma violenta. O que nasce, aquilo é um estupro. Enquanto nós transamos com a terra, não só os seres ditos humanos, os pássaros, todos os viventes, os caprinos, aí o povo do agronegócio estupra a terra. Então, quem é que quer? Quem é que gosta do filho do estupro? Olha, é um esforço muito grande. As mães cuidam dos filhos do estupro, mas com muito esforço. Algumas mães nem aceitam. Então, é a mesma coisa. Então, há uma maneira de produzir alimento, produzir comida, e há uma maneira de produzir negócio. Essa é uma das questões. É outra questão que as pessoas têm todo o direito de viver da maneira que quiser. Agora, o que eu tenho como condição e necessidade de dizer, as maneiras que nós achamos mais interessantes é viver de forma orgânica. A relação entre o saber orgânico e o saber sintético é que o saber orgânico, como diz, é o saber do ser. É o saber que se envolve a partir do ser. E o saber sintético é o saber que se desenvolve em função do ter.
Ele se desenvolve do orgânico, ele se desenvolve do ser em benefício do ter. Então, os saberes que a academia produz, todos são saberes voltados para o ter. Só vale a pena ter, só vale a pena ser a partir da academia se você tiver. Tanto é que as pessoas que não têm são chamadas de mendigos, são abandonadas pela rua fora. E o nosso saber, o saber orgânico, é o saber do ser. Tanto é que nos quilombos, eu conheço muitos quilombos, mas nos quilombos, nas reservas agroextrativistas, nos próprios assentamentos do MST, que assim, eu fiz essa crítica, mas não podemos negar que o MST é um dos movimentos mais fantásticos que nós tivemos. Uma coisa é uma crítica, outra coisa é a negação. Não tem como negar a importância do MST. O MST tem uma importância histórica sem medida, é uma das mais belas criações que nós tivemos no mundo do trabalho. Agora, eu tenho que dizer que é isso, no mundo do trabalho, no mundo da política, no mundo da sociedade eurocristã, o MST é uma das coisas mais bonitas que nós tivemos. Mas é dizer isso, é dizer que nos quilombos não tem pessoas sem moradia, não há déficit de moradia nos quilombos. Como assim? Se convenhamos que tem que morar, então, morar bem é cuidar da vida. Cuidar da vida é ter saúde. A saúde é a consequência do cuidado da vida. A cidade está cheia de gente morando ao relento. Como assim? Como é que o povo que estão nas universidades, pensando que sabem pensar pelos outros, não pensam como resolver essas questões das grandes cidades? Então, é dizer que o saber orgânico tem essa coisa. E a partir de agora, está todo mundo voltando para a questão das cosmologias, e as cosmologias são as matrizes dos saberes. As cosmologias politeístas são matrizes dos saberes orgânicos, e a cosmologia monoteísta é a matriz do saber sintético. É um pouco isso. Algumas coisas que eu acabo não respondendo, vocês podem insistir, podem repetir, enfim, ou pode também dizer de uma outra maneira. Está ótimo. Desculpa, é que eu estava com problema no áudio aqui, desculpa. O senhor responde indo e voltando na sua encruzilhada aí nas confluências, né? Sempre compartilhando o seu conhecimento, sua sabedoria, suas experiências, né? Tá maravilhoso. Muito obrigada. O Daniel Oliveira, ele pergunta: querido bispo, o que você quer dizer com saber orgânico? E a Gilvânia Plácido Brauli pergunta: qual sua sugestão para a universidade não se deixar influenciar pelas falsas ilusões do mercado na apropriação do conhecimento tradicional? Então, nós também temos uma pergunta aqui da professora Annelise, que também da nossa organização, que ela pede para o senhor falar do pensamento suleador. Do pensamento? Suleador. Então, vamos para o saber orgânico. O saber orgânico é um saber resolutivo. Inclusive, é até bom essa pergunta, porque tem um povo pensando que nós vamos resolver os problemas da vida apenas com palestras e com escrituração. Olha, o que eu recebo de convite para escrever, para participar de live, para ser entrevistado, se eu for atender 50% dos convites que eu recebo, eu nem durmo mais, porque são convites demais. Então, algumas pessoas estão pensando que só de fazer live, só de escrever, só de falar sobre isso, nós vamos resolver essa questão. Não é assim. As conversas, elas precisam ser postas em prática. E as práticas precisam ser narradas em forma de conversa. Mas as conversas, elas precisam ser cada vez mais narrativas e não discursos. Então, o que é o saber orgânico? É o saber resolutivo. O saber orgânico, por exemplo, é o saber levantar as paredes. Pronto. O saber do pedreiro é um saber orgânico, é um saber resolutivo. O saber do engenheiro é um saber sintético, é um saber que pode ser descartado. E olha, no lugar onde eu nasci, eu aprendi a fazer uma casa de taipa. Parede de barro, de madeira, pedra, e teto de palha, ou teto de telha, porta de vara de roupa. Então, eu sei fazer uma casa com material local.
Eu não sei fazer uma casa, eu não sei fazer um prédio, mas também ninguém precisa morar num prédio. Só precisa morar num prédio as pessoas cosmofóbicas, as pessoas que têm medo da terra, as pessoas que têm medo da vida. Precisa cada vez mais morar, sabe? No espaço. Então, o que o engenheiro sabe fazer? Sabe fazer desenho. Quem é que mora num desenho? Ele mesmo não mora num desenho. O engenheiro mora numa casa que o pedreiro fez porque ele não sabe fazer. O agrônomo sabe plantar? A maioria não. Quem é que sabe plantar? O lavrador. Então, eu sou lavrador. Então, o meu saber é orgânico, porque eu sei plantar, eu sei colher, eu sei preparar comida, não pelo aqueles aspectos sintéticos do chefe de cozinha, não, mas pela a minha necessidade orgânica de me alimentar. O agrônomo sabe pensar pelos outros. Tem agrônomo que não sabe fazer uma cerca, não sabe fazer nada. Então, o saber descartável. Eu não preciso de um agrônomo para nada. Eu estou dizendo é para nada. Eu preciso daquela pessoa que se travestiu de agrônomo, sabe? A não ser que ele seja bom de papo, queira beber uma cachaça comigo, eu preciso para bater um bom papo. Mas para ir na minha roça, para ensinar a botar veneno na minha roça, para ir ensinar a matar as outras vidas na minha roça, não, por favor, dá licença. Para me ensinar a estuprar a terra, aqueles arados violentos e grosseiros do trator, eu não preciso. Então, é simples, saber orgânico é o saber do pedreiro, saber sintético é o saber do engenheiro, saber orgânico é o saber do lavrador, saber sintético é o saber do agrônomo, tá? É isso. É simples assim. Digo, bispo, é porque nós estamos aqui com nosso horário já bem adiantado, né? Já estamos quase 7 horas aqui. Essa discussão, várias discussões e pontos que o senhor traz são muito enriquecedores, né? Eu agradeço muito, acho que eu anotei várias questões, mas quando o senhor fala, né, que esse evento aqui a gente não está criando nada de novo, mas é que nós estamos trazendo aqui, né, é uma possibilidade de confluência de saberes, de compartilhamento, né? Então, nós agradecemos muito ao senhor por compartilhar todas as suas experiências. Eu vi um documentário em que o senhor fala uma poesia, né? Cheiro de terra. Eu achei muito lindo e no vídeo mesmo eu pensei que tinha essa relação amorosa, de amor, de como o senhor fala com a terra, né? Que é completamente diferente desse olhar do agronegócio, né? Que tem destruído muito, não só os territórios indígenas, mas a nossa saúde, os territórios quilombolas, né? Então, nós agradecemos demais a sua presença, a sua fala aqui no nosso evento e ter feito esse elogio, né, para a gente dessa rede ser uma confluência de saberes. Nós esperamos realmente que ela seja, a Rede Raiz RJ seja uma confluência de saberes e que o senhor seja parte dela também, né, como um grande compartilhador de experiências, de histórias, de oralidade, para que nós que somos da universidade não sejamos pirateadores dessas experiências, dessas narrativas, né? Que nós sejamos aqui, não sei, companheiros, né? Não sei, compartilhadores de conhecimentos, né? Eu já nem sei mais como que nós da universidade nos nomeamos, mas nós estamos aqui na relação, né? No tecer esse movimento de também compartilhar nossos conhecimentos. Então, nós agradecemos muito a sua fala, a sua presença aqui no nosso evento, enriqueceu muito e sempre enriquece os nossos debates, e muito obrigada. O senhor gostaria de falar tocar em alguma questão a mais? É só dizer para a pessoa que perguntou como fazer para que a universidade pirateie menos. É simples. Dentro da universidade tem pessoas. Visitem os quilombos, visitem as aldeias. Esse tempo e esse dinheiro que muita gente gasta no shopping, que muita gente gasta com coisas supérfluas demais, gastem visitando os quilombos, visitando as aldeias, mas visitando de forma informal, visitando como se visita, compartilhando, perguntando e ouvindo, e mais do que nunca, reconhecendo
os saberes das outras pessoas, reconhecendo que não existe sábio no mundo, existe pessoas confluenciadas de saberes, ou pessoas de saberes confluenciadas. Eu vejo pessoas assim, Lula é um gênio, Lula não é gênio de nada. Lula só é importante enquanto ele respeitar as pessoas que confluenciam com ele. Porque o Rio São Francisco só é importante porque ele tem muitos afluentes. Se secarem os afluentes, seca o Rio São Francisco. As universidades só são importantes enquanto elas conseguiram piratear saber dos outros. No dia que nós disser que nós não vamos mais responder aos pesquisadores, já era a universidade. Grande abraço e gratidão. Muito obrigada. Eu chamo aqui, muito obrigada pelas suas provocações, né, pelas suas confluências. O senhor realmente é um grande confluenciador de saberes, né? Então, eu chamo aqui agora o André Luiz, o Luiz Pelon e a Annelise para lançar a Rede Raízes RJ e também para fazer a leitura da nossa carta política, né, do evento. Muito obrigada a todos e a todas e a todos. Bispo, muito obrigado por tudo, Bispo. E até a próxima. Queria mostrar seu livro. O livro está aqui com a gente.